Convido agora para o segundo painel, o painel de ecossistemas de pagamento. O ecossistemas de pagamento com o tema novas modalidades de arrecadação. Convido para fazer a função de moderador o senhor Carlos Ferroni, superintendente de faturamento e cadastros da Corsan. Convidamos o senhor Aloysio Neto, gerente de vendas e marketing da Flexpac, que apresentará a palestra Arrecadação Digital no segmento de água e saneamento. Formado em engenharia química, Aloysio possui MBA em marketing na FGV. Tem mais de 20 anos de experiência na área comercial, sendo 15 anos dedicados ao segmento de meios de pagamentos, com passagens pela rede Mercado Livre, Fast Data e Redpie. Está na Flexpac há quase 3 anos, à frente da área comercial, onde participa ativamente da estruturação e desenvolvimento da área de negócios. Para a apresentação da palestra Pagamento por Pix e Análise Preditiva da Arrecadação, contamos com a participação de Vitor Cortes Laranjeiras, gerente de cobrança e arrecadação da Companhia Pernambucana de Saneamento, Copesa, e Saulo Bezerra, gerente de sistemas corporativos da Compesa. Vitor é economista e master em finanças, controladoria e investimento, perito econômico, financeiro e projetista. Saulo é cientista de dados certificado pela Harvard University, mestre em engenharia eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em sistemas embarcados e computação física. Também especialista Black Belt em Lean Six e Business Process Management, com ênfase na análise de diagnósticos de processos e gerente de projeto sênior com MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Convidamos também o senhor Daniel Torres, gerente setorial de cobranças da empresa baiana de saneamento Embasa, que apresentará a palestra Pagamento via Cartão de Crédito. Daniel é formado em Administração de Empresas com MBA em Finanças Corporativas pela Universidade de Salvador. Atuou no Banco Itaú S.A. como controller e gerente operacional no período de 2000 a 2011. Fez parte do Conselho Fiscal da FABASA, Fundação da Previdência Complementar da Embasa, de 2015 a 2021. E a partir de 2021 faz parte do Conselho Deliberativo da entidade. Ingressou na Embasa por meio do concurso público em 2011, onde atuou como gerente de planejamento de cobranças de 2012 a 2016. Lembrando novamente a todos os presentes que todas as perguntas podem ser realizadas através do QR Code e pelo número que foi passado anteriormente. A todos, uma ótima palestra. Pessoal, bom dia. Coube a missão de mediar esse painel sobre arrecadação, sobre pagamento e não na área pela pública, que bom que eu posso estar aqui. Eu vou tentar ser severo com o tempo com vocês, para que a gente não se estenda muito, tá? Então, na palestra de abertura, o presidente Neuri comentou a respeito dos custos, dos aumentos dos valores dos nossos insumos. E o presidente Barbucci resumiu de forma clara, dizendo que não está fácil para ninguém. Nem para os nossos usuários, né, os usuários dos nossos serviços. Então, nesse cenário, oferecer formas diferentes, formas eficazes de pagamento ao usuário e um sistema de arrecadação seguro é uma necessidade. Então, eu passo a palavra para o Aloysio, que vai falar sobre a arrecadação digital, né? Então, por favor. Vamos lá, pessoal, bom dia. Queria agradecer a ESB essa oportunidade de estar aqui, agradecer ao presidente, aos diretores. Vou ser breve aqui, né? A gente vai falar mais sobre cenário de mercado, como funciona esse ecossistema, em que nível nós estamos, para onde a gente está indo, né?
como é que a gente está caminhando com esse ecossistema de pagamento, ou com esses, né? Hoje a gente já pode falar que nós temos vários ecossistemas de pagamento, tá? Vou pegar só deixa eu ver como é que coordena aqui o maior. Então vamos lá. A gente fez essa divisão aqui em algumas etapas, né? E o ecossistema de pagamento a gente tem alguns desafios, certo? Temos também, vamos falar também sobre evolução, sobre esse importante ponto que é o consumo das famílias, né? E o que a gente vai ter aqui de oportunidades dentro do ecossistema. Desafios, nosso principal desafio, né? A inadimplência. A inadimplência hoje, a gente conversa muito com todos vocês, a gente percebe a preocupação que vocês têm sobre esse tema. Além disso, a gente tem custos de arrecadação, temos conciliação. Poxa, como é que eu vou, dentro da minha área aqui financeira, da minha área de arrecadação, fazer conciliação de crédito ou de métodos de pagamento, né? Transformação digital, devo seguir ou não? É bom ou não? Meu cliente gosta ou não de ser digital? Ele deseja ser digital hoje? Comportamento do consumidor, já falamos aqui. O presidente já falou aqui sobre comportamento do consumidor, sobre experiência do consumidor, né? E ecossistema? Será que é uma boa? Novos ecossistemas? Tem oportunidades? Falamos aqui também sobre energia elétrica vinda de vocês, né? É uma oportunidade. Então vamos lá. Como é que veio? Como é que vai chegar no 2022, né? Como chegamos em 2022? Aqui a gente teve há um tempo atrás, né, uma fase inicial de arrecadação de boletos, né? Antes já teve alguma, teve algo. Eu estou falando de um tempo mais próximo do hoje, né? Então a gente teve a arrecadação de boletos, já evoluindo, mas dentro até desse momento com débito em conta corrente. E aí a gente pode perceber que é um método de pagamento, um ecossistema muito ligado a bancos. Depois a gente começou a caminhar para aceitar cartões de crédito. Putz, beleza, uma boa. Aceitar cartão de crédito é uma boa. A deve estar crescendo, os bancos estão emitindo vários cartões. Vamos embora. Então vamos aceitar cartão de crédito. Mas e internamente? Como eu faço para conciliar? Que maneira eu trato isso interno, já que o cliente pagou com o cartão de crédito? Essa é uma outra pergunta que foi feita lá atrás, né? E a gente tem aqui a necessidade de contratar diversos fornecedores, além das credenciadoras de cartão de crédito. É uma sacanagem chegar no final do dia com aquele papelzinho no cartão e inserir os dados no sistema. Vamos embora. Aí a gente decidiu melhorar, né? A gente vive em constante evolução, a gente como ser humano, a gente como empresa vive em constante evolução. Vamos melhorar. Melhoramos para onde? Para termos parceiros de arrecadação, aonde o método de pagamento cartão de crédito virou um serviço. Vejam só, virou um serviço, a gente já evoluiu do boleto para apenas o cartão, agora para uma plataforma de serviço, com integrações, com pagamento cartão, Pix, com conciliação, com baixa, que eram as dores da outra época, né? Com liquidação, com múltiplos canais, com customização, já falamos em customização aqui também, né? E essa é uma fase que a gente vive hoje. Só que esse hoje já está virando a página para o amanhã. O que vai ser o amanhã? Uma plataforma digital de multisserviços.
Poxa, que legal, hein? Mas a gente tem que conversar muito sobre isso, né? E aí, essa plataforma, ela oferece já a solução de arrecadação, só que com outros serviços. Eu nem incluí aqui energia solar, né? A gente não tinha pensado nisso, mas já falaram em energia solar. E aí a gente tem a oferta de serviços, seguros, ensino à distância, telemedicina e streaming. Putz, eu passei a semana passada num evento da Brint, e a quantidade de fornecedores de streaming é uma coisa infinita. A gente está aqui só olhando Netflix, Amazon Prime, talvez HBO Go, mas é uma coisa infinita que tem. Pô, vale a pena inserir numa conta de água um streaming para pagamento mensal recorrente? E a empresa de água também gera receita, de água e saneamento, gera receita com isso? Ótimo. Fora o serviço que você presta ao seu cliente. Então são esses dados, essas informações que a gente vem digerindo, vem amadurecendo. O Hub, por exemplo, é um papo novo que a gente está tendo com os bancos. Imagina que o banco, pega lá o exemplo lá do meu estado, imagina que a Compesa consiga, via Hub, disponibilizar o pagamento da fatura dela dentro do Banrisul. É possível? É possível. São tecnologias novas, são soluções novas, mas muito atento ao que o cliente deseja, o que o cliente final deseja. Esse é o grande propósito. E aqui vai uma provocação. Nós temos aqui um gráfico comparativo entre o nosso PIB e o consumo da família por cartões de crédito. O que é isso, Luiz? Isso aqui são todos os pagamentos gerados via cartão de crédito e débito ao longo 1, 2, 3 e a projeção para 2022. Fantástico, né? Vamos chegar a 60% das contas pagas com cartão de crédito. Beleza. E o PIB? O PIB subiu, o PIB desceu, está aí projetado 1,2, não sei se chega nisso, se supera, enfim. Temos essas variações, que não dependem só da gente. Mas olha só, 60% das contas pagas com cartão de crédito. E as empresas de serviço, utilities, água, energia e gás, com 1,5 de penetração. Então a gente tem muito a trabalhar, muito que conversar sobre esse mercado. Poxa, Luiz, mas então não avança muito, será? Olha o que tem embaixo. Emissão de cartão de crédito, 2021, 150 milhões de cartões emitidos. Banco digital. Banco digital, vocês sabem, é uma febre hoje, né? E são belos serviços que a gente tem. Mais de 400 aqui no país. Tá? E oportunidade de bancarização. Olha bem, descobrimos na pandemia que nós temos mais de 30 milhões de pessoas desbancarizadas. Pode falar, a maioria é nossos clientes aqui, tá? A maioria. E os 180 milhões bancarizados e os 30 milhões desbancarizados. Todos são clientes nossos. E a gente não deve perder a atenção a eles. Né? Principalmente quando a gente vai falar sobre novos negócios. Então esse slide eu trouxe bem para provocar, para a gente refletir sobre tudo que a gente pode fazer dentro do segmento de água e saneamento com relação ao mercado de pagamentos, ao ecossistema de cartão de crédito. Tá? E o que é que me sustenta essa informação, além desses dados de PIB e de consumo de família? Prometo que vou ficar no prazo. Olha só, gente, 32% foi o crescimento dos pagamentos online.
Ah, foi impulsionado pela pandemia. Foi, mas ele sempre cresceu bem. Tá? Lembrando que hoje 60% quase são transações feitas nas máquinas, nos celulares. 40% aqui é como se esse bloco central aqui pagasse conta com celular e os outros blocos pagassem conta com notebook, com desktop, enfim, com computador. Então a gente abriu muito isso. Isso é uma tendência que veio para ficar. Ninguém mais vive sem o tal do smartphone. E aí a gente tem outra sequência, né? De crescimento e oportunidade. 66 milhões dos inadimplentes, 66 milhões, a quantidade de inadimplentes no Brasil, e 23% tem uma conta em aberto no segmento de utilities. Isso aí é uma coisa relevante, sensível. Tá? Mercado de cartões hoje vai crescer quanto? Projetando 3 trilhões de reais. Já faz uma cosquinha no nosso PIB, né? E aí tem um dado importantíssimo aqui. Esse número 443 é o ticket médio. Mas por que esse ticket médio é importante? Porque esse ticket médio aqui, ele é tão relevante para o nosso negócio. Eu acho que o nosso aqui deve estar em torno de 150, 200 reais, ticket médio de água, né? Para os meus clientes ele é um pouquinho maior. Ah, mas depois eu falo isso, aqui não convém falar. Isso significa que a gente está dando mais segurança. Esse mercado de cartão de crédito, ele dá mais segurança ao consumidor. O consumidor confia mais em gastar mais, em pagar contas maiores com o cartão de crédito agora. Tá? Isso é uma evolução. Esse número ele cresce mais ou menos 8, 9% ao ano. E isso, o ticket médio crescendo 9% ao ano é fantástico. Certo? Isso nos informa o seguinte: o mercado está passando segurança para o consumidor e o consumidor está mergulhando nessa onda de crescimento. Tá? E além disso, a gente tem um outro cenário, né, que é um outro método de pagamento que caminha ao lado do método de cartões de crédito, que é o Pix. Eles não se cruzam. Eventualmente, o Pix até rouba um pouquinho do volume do débito, mas do crédito não foi sentido, do parcelado muito menos. Agora rouba sim, do TED e do DOC. Tá? Então esse era o cenário que eu queria passar para vocês de ecossistema de meios de cartões de crédito, né, e de meios de pagamento em geral. Reforço a vocês que a digitalização nos empurra, né, como consumidores, nos empurra para esse método de pagamento. A questão de segurança, a questão da praticidade, mas é muito forte esse empurrão da digitalização para os meios de pagamentos digitais. Tá ok? Agradeço aí, cumpri o horário. Agora passo para... Luiz, obrigado, inclusive pela tua consideração quanto ao tempo, restam 45 segundos. Mas agora vamos passar a palavra para o Bruno da Compesa, que vai tratar do pagamento por Pix, e o Saulo, que tratará da análise preditiva da arrecadação. Contrato, você tem que as primeiras Vitor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Prometo, vou ser breve também, que a hora já está se avançando, a fome já está batendo também, né? Vou tentar ser o mais breve possível. Se eu me tremer aqui um pouco, não sei se vai ser do frio, tá de nervosinho. Eu, como bom pernambucano aqui, estou sofrendo um pouco com esse frio, mas estava em Porto de Galinha um dia antes, agora com 35 graus, agora tem 10 graus aqui. Mas sendo bem breve,
análise preditiva. Isso. Ótimo, perfeito. Como a gente já viu aqui nas apresentações iniciais, hoje todas as empresas de saneamento estão vivenciando um cenário muito desafiador, né? Temos aí o novo marco legal de saneamento. E não bastasse, ainda veio essa crise oriunda do Covid e agora a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que impactou diretamente aqui nos custos de todas as companhias, não só de saneamento, de utilities, mas toda a economia global. Pensando nisso, fica cada vez mais importante todas as companhias terem pleno domínio dos seus indicadores financeiros. Do meu ponto de vista, a minha função como gerente de cobrança e arrecadação, eu tenho a responsabilidade de passar a segurança à minha equipe financeira, à minha companhia, uma previsão de arrecadação segura e que traga realmente uma performance, realmente uma segurança para toda a equipe financeira se programar com sua estrutura de custo, que hoje realmente está muito mais desafiador. Então, pensando nisso, já entrando na apresentação, toda a equipe da comercial da Compesa se uniu. Basicamente, nós temos cerca de 6 cientistas de dados, né? Seja ele em cada função, que trabalhando junto, conseguiu criar várias soluções utilizando inteligência artificial. E vou trazer hoje aqui 2 delas, que é a previsão de faturamento e a previsão de arrecadação. Então, basicamente esse que é o desafio. E, como a gente sabe, o cenário está cada vez mais complicado, a gente não se atreve a fazer grandes projeções. Então, nossas projeções estão indo até 6 meses. Tenho certeza, isso aí realmente já é bastante ousado, fazer uma projeção de 6 meses em relação à arrecadação e faturamento. Então, hoje, essa é a composição de soluções que a Compesa já desenvolveu em termos de inteligência artificial. Projeto esse que colocou o nome de Cortex, Compesa. Então, hoje, já temos rodando dentro do nosso ambiente IAs, caso a gente vai apresentar hoje à tarde, substituições de HD, segmentação da regra de cobrança, analisando a característica do cliente frente a cobranças, seja o SMS, a cobrança, uma negativação, um corte. Então, hoje a gente tem a capacidade de identificar, lógico, com um grande banco de dados, com um banco de acionamentos que a gente tem para o cliente, qual é realmente o acionamento que eu devo fazer para cada um deles. Utilizando isso, para a gente chegar na solução, inteligência artificial. Fiscalização de clandestinos, também temos algoritmos que indicam realmente qual é o cliente que a gente deve fazer uma fiscalização. Também temos para fiscalização de encerramento de iOS, usando visão computacional, então a gente pede para o robô analisar todas as imagens que a gente tem dos encerramentos do serviço e a partir daí indicar qual está dentro do padrão ou não. E aí, o tema que a gente tem hoje, que é a previsão de arrecadação e faturamento, certo? Então, já entrando no desenvolvimento dessa apresentação, para que tudo isso aconteça, que a gente consiga realmente ter um bom funcionamento dos nossos algoritmos, a gente precisa de muitos dados. Hoje a gente vive na era dos dados e é um grande desafio para toda a companhia unificar dados comerciais, operacionais e distribuição, né? Produção e distribuição, dentro do ambiente único, para a partir daí a gente utilizar realmente esses dados dentro dos nossos algoritmos. E aí a gente conseguiu, em parceria com o Banco Mundial, um grande projeto, e a gente conseguiu desenvolver o grande Data Warehouse, onde é um ambiente onde faz toda a consolidação dessas informações que estão em ambientes dispersos, dentro de um ambiente único, e a partir daí facilitou muito o motor de processamento dos nossos algoritmos. Então, já entrando na parte de faturamento, sem me estender tanto, de modo geral, nosso objetivo era passar para a companhia realmente uma segurança maior
em relação às suas previsões de custos e arrecadação. E dentro do modelo que a gente utilizou, a gente fez várias análises, é um processo complexo, onde a gente exige realmente seguir algumas recomendações, dentre elas, o tratamento de multicanalidade, enfim. E a gente chegou dentro da conclusão, fizemos vários testes, rodamos vários modelos, e para a previsão de faturamento da arrecadação, chegamos à conclusão de que a velha regressão linear e um modelo logístico resolveu o problema da gente com a maior assertividade. E para isso a gente colocou 9 anos de dados de distribuição, produção e na área como dados comerciais dentro da Data Warehouse, e a partir daí pedimos para nosso modelo ir testando e rodando de vários modelos, né? A gente rodou KNN, SVM, Random Forest, que são todos modelos de inteligência artificial, e redes neurais também rodamos também, e a partir daí escolhemos para cada solução qual é o modelo que se adere melhor e traz para a gente um resultado melhor. E aí que a gente começou realmente a colher os frutos. Então, dentro das variáveis que a gente utilizou, enfim, são variáveis financeiras, variáveis do imóvel, variáveis preditores de relacionamento com o cliente, se está na classe social ou não, perfil de consumo, operacionais, distribuição, questão do HD, tamanho do HD, todos os dados que existem dentro da Compesa, colocamos dentro do ambiente e pedimos para o robô falar, a partir daqui, me entrega uma solução, me explica qual vai ser a arrecadação no mês que vem, me explica qual vai ser a arrecadação daqui a 3 meses e me explica qual vai ser a arrecadação daqui a 6 meses. Lógico, vão ter variáveis que não vão influenciar, vão ter que ser expurgadas, mas o modelo já faz essa tratativa, essa que é a parte legal. A gente transfere a responsabilidade para o nosso algoritmo fazer essa análise. E tem toda uma tratativa, tem todo um ciclo que a gente fez, que é basicamente a carga inicial que a gente falou, 9 anos de dados. A gente fez análise, tirar variáveis aí que venham a interferir nas análises. A gente fez análise exploratória, variável a variável, chamou muita atenção. Aqui já poderia ser tema para outra palestra, por exemplo, vai ser apontada na questão de substituição de HDs. Por exemplo, que a gente percebeu que substituições de HDs, se for de forma sem realmente uma inteligência, pode impactar em queda do faturamento, coisa que é uma máxima no gerenciamento é substitui HD, coloca novo, que vai aumentar o faturamento. A gente viu que não é bem assim. Então, na análise exploratória, a gente conseguiu analisar isso. E a partir daí a gente fez um modelo de regressão de laço que aumenta realmente a performance do nosso algoritmo. E a partir daí a gente conseguiu chegar nessas conclusões aqui. A acurácia do nosso modelo hoje de previsão de faturamento está entre 98% e 99%. Então, assim, realmente tem uma acurácia alta. Chama até a atenção da gente. Eu sou economista, gosto bastante de estatística, a gente não gosta desses R quadrados, ou seja, essa correlação muito alta, mas realmente é um modelo que a gente percebeu que tem realmente uma assertividade muito alta. Já na arrecadação, a gente chegou a uma acurácia de 89% de R quadrado, é uma acurácia realmente alta para a previsão de faturamento da arrecadação. E aí, basicamente, hoje roda diariamente, a gente já utiliza isso, esses modelos já na previsão de faturamento da arrecadação, em reuniões com o nosso setor financeiro. Basicamente é isso, pessoal. Fico aqui à disposição para todos os companheiros que queiram realmente entender um pouco desses modelos. Hoje a gente roda com softwares grátis, enfim, a gente roda em Python e R. Enfim, para a implantação desse tipo de algoritmo não é uma curva muito complexa, realmente o grande desafio é juntar toda essa massa de dados em cada companhia. Então, eu fico à disposição e agradeço a todos. Vitor, eu tenho uma pergunta que é bem pontual aqui, gostaria que tu pudesse responder. O modelo de utilização, o modelo utiliza para previsão? O modelo utiliza para previsão da arrecadação somente dados comerciais ou também utiliza variáveis exógenas, tais como inflação, desemprego, gastos com contratos comerciais, entre outros? Vamos lá então, Salvo, por favor.
Bom dia, meu nome é Saulo Bezerra, agradeço aí o convite da ESB para a gente poder conversar um pouco aqui a respeito de um projeto importante que a gente conduziu no final do ano passado na Compesa, com a implantação do PIX. Bom, o nosso colega Luiz explanou bem esse contexto de pagamento eletrônico. E nos últimos anos, a bola da vez tem sido o segmento de utility, saneamento de energia. Bom, eis que vem o PIX, e o PIX caiu na graça do brasileiro. Se nós percebermos a curva de crescimento da utilização do PIX nos últimos 3 anos, é realmente algo impressionante. A taxa de crescimento, inclusive, ela supera a taxa de crescimento de pagamento por cartão de crédito e débito. Isso realmente nos remete à necessidade de entender esse comportamento do cliente, de prover, né, essa possibilidade, tá, para o nosso cliente poder efetuar pagamentos das nossas contas. O nível de digitalização do mercado vem aumentando, a utilização, né, de plataformas móveis cada vez mais, e isso apoia uma tomada de decisão para que a gente possa aplicar esse método, esse meio de pagamento nas nossas companhias. Bom, esse quadro traz uma visão de todo o ecossistema que suporta o pagamento por PIX. A gente tem alguns players aqui, os bancos convencionais, por exemplo, que suportam, fazem a intermediação de toda a operação de PIX. Temos também, isso aí foi uma aprovação de outubro do ano passado, a gente passou a ter a participação de outros players, chamados iniciadores aí de transação. Plataformas como o WhatsApp e Facebook também passam a integrar todo esse ecossistema, provendo também para nós, né, as operadoras, formas mais intuitivas e mais ágeis e talvez até mais baratas de prover esse meio de pagamento para os nossos clientes. Bom, eu trouxe aqui toda essa questão envolvendo o PIX. Ela tem uma modelagem por parte dos players aí do segmento bancário, que vai depender muito de como você vai construir toda a formatação comercial entre a operadora e o agente do sistema financeiro que vai suportar a operação de pagamento por PIX. Existem várias modalidades aí de custos envolvidos. Por exemplo, teremos custos por meio de taxas, né, sobre a transação, teremos um custo fixo por transação também. Vai depender da negociação que nós tivermos com o agente financeiro. Bom, a ideia de implantar o PIX na Compesa teve um aspecto também muito de melhorar a imagem da companhia perante toda a base de clientes. A gente sabe muito bem que a gente não vai implantar o PIX hoje e vai migrar, né, toda a base de clientes, né, toda a base de pagamentos das modalidades convencionais, né, da noite para o dia, mas essa construção é uma construção que vai levar algum tempo até você ampliar a captura, né, de pagamento através dessa nova modalidade, né, que caiu, obviamente, na graça dos brasileiros. Bem, o PIX não é um processo complexo de implantar, de fato não é. Talvez seja até mais simples do que implantar cartão de crédito. Apesar da gente ter um ecossistema novo, apesar da gente ter players dos mais variados no mercado, todo o procedimento, toda a tratativa é relativamente simples. E do ponto de vista de tecnologia,
existe todo um aparato de documentação por parte do Banco Central que subsidia de informação a gente que quer implantar. Lá na Compesa, a gente decidiu implantar o QR Code Pix, né, do tipo estático, e implantar em todos os nossos canais de relacionamento com o cliente e também na impressão simultânea de conta. Então, o nosso cliente recebe a conta física já com o QR Code para pagamento. O banco que suportou toda essa operação foi o Banco do Brasil, que já era nosso agente arrecadador, e aí, através de tratativas administrativas do contrato, isso feito pela nossa gerência de gestão financeira, a gente acabou destravando toda a parte comercial. Então, custo de operação, quanto é que seria a taxa, isso tudo já consta lá do contrato com o próprio Banco do Brasil. Então, quando chegou o projeto para a diretoria comercial da Compesa, já chegou, olha, toma aqui o filho teu, toda a tratativa comercial já está posta, a ideia agora é implantar. E aí a gente fez a integração do sistema do Banco do Brasil com o nosso sistema comercial GESAM. Foi um projeto desafiador, a gente tinha que implantar isso, como um prazo lá, a gente tinha uma restrição de tempo forte para implantar até antes do Natal, então em menos de 30 dias a gente já tinha o Pix rodando na Compesa, já no nosso aplicativo Compesa Mobile, na nossa loja virtual e também nas segundas vias eletrônicas de conta. E ainda em dezembro do ano passado, no dia 21, o ciclo de leitura do mês 12 também já começou a entregar as contas para os clientes já com o QR Code do Pix. Foi um projeto bem desafiador, mas a gente conseguiu cumprir aí toda a slide com o gráfico que está aparecendo. Esse é o último. Bom, isso aqui diz respeito somente à construção, à documentação referencial do próprio Banco Central. Mas o que eu queria mostrar mesmo aqui, eu acho que ficou faltando um slide, é a taxa de crescimento. Nós saímos de dezembro do ano passado com um pouco mais de 1 milhão em pagamentos e agora no mês de maio a gente fechou com quase 8 milhões em pagamentos, aproximadamente 85 mil contas pagas usando o Pix. Então esse foi o resultado com a projeção até o final do ano da gente bater, acho que a casa aí dos 15, entre 15 e 20 milhões de reais em pagamentos por mês. Então, muito obrigado. Então. Já passo a palavra agora então para o Daniel, que vai tratar sobre o cartão de crédito. Bom dia a todos. Vitor, estou na mesma situação que você. Todos os colegas, acho que do Nordeste também, está de sofrimento desse frio. Não preparado, esqueci até a camisa que coloca por baixo, né? E aí eu vou sair depois daqui no almoço para correr, para tentar esquentar, porque realmente estou tremendo de frio. Mas assim, o que compensa é a beleza dessa cidade, né? O acolhimento. Sou apaixonado por essa cidade. Já vim aqui a terceira vez. Há muito tempo ainda não, estou ainda. Já vim 2 vezes com minha família, então assim, meus filhos são apaixonados por aqui também. Estão super chateados porque não puderam vir comigo dessa vez, mas vamos lá, porque meu colega que já voltou para correr, já estou nervoso. Bem, gente, assim, é um prazer estar conversando com vocês sobre a experiência da Embasa na implantação do cartão de crédito, certo? Então, assim, apresentando a Embasa, é uma empresa de economia mista, né, onde 99% do capital pertence ao governo do Estado. Nós temos 51 anos, né, de fundação, atuamos em 366 municípios, temos um pouco mais de 4 milhões de ligações, né, atendemos cerca de 10 milhões de pessoas e faturamos em média 320 milhões, já chegamos nos últimos meses a 350 milhões, certo?
Então, gente, a Luísa falou muito bem, é o destaque do mercado, né? Eu queria trazer para vocês, porque também nos deixam a entender assim, por que a gente implanta esse projeto e por que esse projeto é tão importante para a área de saneamento também. Primeira notícia é que compras remotas com cartão de crédito sobem 30,8% em 2021, movimentando um total de 569 bilhões. Outra notícia importante é que no primeiro trimestre de 2022, as compras com cartão de crédito movimentaram 758 bi, representando um crescimento de 36% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa notícia aqui a Luísa até trouxe na apresentação dele sobre a inadimplência, né? 63,7 milhões de consumidores estão inadimplentes no Brasil e 23% das dívidas estão no ramo de utilities, né? Que ocupa o segundo lugar nesse ranking de endividamento. E essa notícia aqui que é bem interessante e assustadora é que cerca de 70% dos brasileiros que fazem uso de cartão de crédito possuem 3 ou mais cartões de crédito, né? Então, realmente estouram todos os cartões. É importante a gente estourar também com saneamento. Bem, pessoal, passando para o projeto, assim, eu queria demonstrar aqui alguns objetivos, né, que a gente buscou com a implantação desse projeto. Primeiro, possibilitar uma nova modalidade de pagamento de forma digital, ampliando o leque de pagamentos dos nossos clientes e proporcionando uma maior comodidade. Segundo, facilitar o parcelamento dos débitos, dispensando entradas e formalização de acordo. E aí eu já trago um objetivo muito importante que vem no gancho desse e dos próximos 2 objetivos que eu vou falar, que é reduzir a inadimplência nas negociações, né? No momento que com o cartão de crédito a gente deixa de colocar aquele valor do parcelamento nas contas mensais. Então a gente reduz essa inadimplência e passa todo o risco da inadimplência para a operadora de cartão, né? A gente busca também ter um objetivo muito grande em receber o pagamento dos parcelamentos em até 30 dias, melhorando o nosso fluxo de caixa. Esse é um objetivo muito importante. O outro é proporcionar uma qualidade de vida melhor para nossos usuários, na medida que a gente, quando for efetuar um corte na ligação, a gente leve a maquineta de cartão e ofereça o parcelamento, né, reduzindo a suspensão do abastecimento. E, por último, contribuir para a elevação dos índices de satisfação dos usuários da empresa, em virtude da digitalização e disponibilização de uma nova modalidade de pagamento. Bem, pessoal, como é que a gente utilizou a metodologia, qual foi a metodologia utilizada para implantar esse projeto? Primeiro, a gente fez benchmark com a empresa adquirentes, subadquirentes, com as responsáveis por implantar esse tipo de projeto, né? Fizemos um benchmark em empresa de utilities, do ramo de energia, telefonia. Na época, saneamento só tinha Compera, se não me engano, Deso, agora fiquei na dúvida se foi Corsan ou Copag, né? Só tinham 3 empresas na saneamento, então a gente estava precisando de muita informação e foi aí que a ESB ajudou muito a gente. Aproveitar para agradecer, né? O quanto que a ESB ajudou a gente nesse tipo de projeto. Tivemos alguns seminários, algumas reuniões, e foi com essas reuniões aí que a gente começou a entender como funciona esse mercado de cartão e aí conseguimos escolher o nosso modelo. A partir daí, lá na Embasa, a gente formou uma equipe multidisciplinar, já que um projeto desse tipo envolve várias áreas, né? Como a área de negócios, a área de TI, a área de contabilidade, a área financeira e de conciliação bancária. Partimos para definir um modelo que a gente queria para implantar o cartão de crédito, elaboramos termos de referência e aí contratamos a empresa. Para a gente falar um pouco de cartão, assim, para quem não conhece, a gente tem que entender um pouco como funciona o fluxo de pagamento, né? A gente tem alguns agentes que estão dentro desse fluxo e tudo começa basicamente quando o usuário ele acessa o nosso portal ou vai numa loja ou uma maquineta de cartão para efetuar esse pagamento. A partir daí, esse pagamento é registrado por uma empresa, que a gente pode chamar de subadquirente ou subcredenciadora. A subadquirente ela pode estar nesse processo ou não, né? Porque o pagamento pode ser registrado diretamente por uma empresa adquirente, e aí no próximo slide eu vou explicar o que são essas empresas. E a partir daí, a credenciadora registra o pagamento, passa a informação para a bandeira, que vai até o banco ver se tem saldo, e aí toda essa informação vai retornando até a concessionária receber o crédito. Isso aí, em milionésimos de segundos, essa transação ocorre. E aí, para a gente entender um pouquinho, para quem não conhece a diferença do que é adquirente e subadquirente, né? Que são esses agentes responsáveis para a gente conseguir implantar esse tipo de projeto. O adquirente
ele é o responsável pela comunicação entre os estabelecimentos comerciais, no nosso caso as concessionárias, as bandeiras e os emissores de cartão, enquanto que os subadquirentes são intermediários, né? Eles estão lá para facilitar essa modalidade de pagamento. Os adquirentes, eles credenciam os estabelecimentos comerciais, além de ser responsável por capturar, processar e liquidar essa transação, enquanto os subadquirentes são empresas de tecnologia que fazem contratos com adquirentes e aí entram nesse fluxo para facilitar essa implantação. As adquirentes, elas são regulamentadas pelo Banco Central. No momento a gente começou a planejar o projeto, as subadquirentes não eram regulamentadas pelo Banco Central, mas aí acho que a Luiz tem alguma novidade em relação a isso. E aí, quando a gente fala que subadquirentes não são regulamentadas, quando a gente for elaborar o termo de referência, a gente precisa ter cuidado e exigir algumas garantias necessárias para que o processo fique mais seguro, né? E as adquirentes possuem sistemas mais engessados, então eles têm uma dificuldade maior de se adaptar ao nosso sistema comercial, né, das concessionárias, enquanto as subadquirentes, por ser empresas de tecnologia, eles têm uma facilidade muito grande de se adaptar a qualquer tipo de sistema, né? Em relação à forma de contratação, nós que somos empresa pública, sociedade de economia mista, a gente tem duas formas para contratar, né? Tem empresa que pode ser por credenciamento e por pregão. E aí eu vou trazer aqui algumas características dessas duas contratações, na visão da imagem, né? Primeiro, assim, o credenciamento, não há concorrência, não há disputa de preço e taxa, né? Então a gente corre o risco de ter taxas mais elevadas no momento que a gente faz a cotação, joga para o mercado aquela empresa que, se credenciar, a gente tem que contratar, né? E o pregão, a gente entra para a disputa de taxas. Então, a empresa que der o menor preço, a menor taxa, ela vai entrar ali, então a gente tem uma possibilidade maior de ter um preço melhor. O credenciamento, e aí eu acho que a maior desvantagem do credenciamento é a questão da experiência do cliente, né? Neuri falou muito bem sobre a experiência do cliente na palestra dele, e quando você faz um credenciamento, se você contratar essas 5 empresas que se credenciaram, você é obrigado a ter na loja lá 5 maquinetas para o cliente ir lá escolher qual a taxa mais interessante para ele, e no seu portal você tem que disponibilizar 5 links. Então imagine que o cliente tem que entrar link por link para ver qual a taxa que está sendo oferecida para pagar o cartão de crédito. Então é uma experiência meio que penosa. Fora que corre o risco de o cliente escolher, na pressa, escolher o primeiro link, efetuar seu pagamento e quando for verificar depois, tinha empresa que oferecia uma taxa menor e aí tem processo judicial, enfim, reclamações desse tipo. Enquanto que no pregão não, você disponibiliza uma única maquineta na loja para o atendente, um único link, de uma forma bem transparente, você informa as taxas para o cliente lá e ele já faz a opção de pagar ou não, tá? Como é que funciona o mercado? Remuneração das empresas através de tarifa, um valor fixo ou em percentual do valor arrecadado. As transações podem ser débito à vista, crédito à vista ou parcelado em até 12 vezes e recentemente, a partir de outubro, algumas empresas já possibilitam parcelamento no cartão por 24 vezes. O responsável pelo pagamento, a gente pode repassar todo o custo da transação para o cliente, a gente pode, ou a concessionária absorver esse custo, ou então fazer uma repartição entre o cliente, né, e a contratante, né, no caso a gente. Repasse pode ser em até 2 dias para crédito e débito à vista. No parcelado, existe a opção de a gente colocar um termo de referência para que todo o valor parcelado seja repassado em até 30 dias, né, ou então ir recebendo os valores por parcela. E a modalidade, como eu falei, credenciamento e pregão. Agora eu vou entrar na experiência da Embasa. A gente contratou através do pregão, da licitação, e a empresa que foi a vencedora, ela apresentou essas taxas que estão aqui. 1,20 à vista, no débito à vista, no crédito à vista 1,70, no parcelado 2,35 a 2,55, que a gente entende que é uma taxa competitiva comparando com algumas empresas de saneamento, o ramo de utility, energia, enfim, é uma taxa que a gente entende que foi uma taxa boa para a gente. As transações podem ser débito, crédito à vista e parcelado em até 24 vezes. O responsável pelo pagamento, o cliente, a gente repassa todos os custos das transações com o cartão de crédito para o cliente, e aí vou deixar registrado que até o momento não tivemos nenhum problema de reclamação, de processo judicial, porque a gente deixa tudo bem transparente no site lá, vocês vão ver aqui para gente. O responsável pelo pagamento é o cliente, eu já falei, e o repasse dos créditos, dos valores, o crédito à vista e o débito em até 2 dias, e o parcelado, que eu acho assim que toda empresa tem que buscar dessa forma. A gente exigiu no termo de referência que todo o valor parcelado seja repassado em até 30 dias e não repassado por parcela.
Isso melhora o nosso fluxo de caixa. E para implantar o projeto, em relação à questão de TI, conciliação, é bem mais fácil. Então, assim, a gente conseguiu implantar um pouco mais de 30 dias esse projeto, por conta dessa exigência que a empresa repasse todo o valor parcelado em até 30 dias. Eu falei que foi pregando. Aqui é a cara da nossa agência virtual, onde a gente já estimula o pagamento do cartão de crédito. Clicando nesse botãozinho amarelo aí, a gente já é direcionado para o site, né, da empresa que a gente contratou, que é um site white label, com a cara da Embasa, e praticamente em 2, 3 cliques ele consegue fazer esse pagamento e escolher sua opção de parcelamento do cartão de crédito. As taxas, ali embaixo, a gente deixa bem claro o valor de taxa por cada transação, né? E aí a gente não tem nenhum problema em relação a esse pagamento, né? E nem reclamação em relação às taxas. E aí, após a gente implantar o cartão, a gente fez algumas ações, né, para poder estimular o cliente a efetuar esses pagamentos, né? Então, assim, a gente implantou o cartão em junho de 2020. E aí, de agosto de 2020 a dezembro de 2020, a gente fez uma ação de enviar SMS, um link do cartão, para que o cliente acesse lá, através do link, faça seu pagamento e seu parcelamento, né? A gente enviou cerca de 1 milhão de SMS. Tivemos um registro de em torno de 16 mil clientes que aderiram por esse pagamento, e a gente arrecadou cerca de 4 milhões e 300. O que a gente entendeu? Se a gente fizer a relação do SMS com a quantidade que foi paga, chega a um pouco mais de 1%. Mas o que a gente entendeu, através até de pesquisa que a gente fez lá, é que o cliente ele tem o receio de clicar em links que recebe através de mensagem, e-mail e tal. Então, a gente achou melhor, se fosse retornar essa ação, a gente fazer um plano de comunicação nas redes sociais, informar o número que está sendo mandado do SMS, para dar uma segurança maior para o cliente. Então, a partir de dezembro, a gente não fez mais essa ação. Outra ação que a gente começou a fazer, que a gente vem tentando fazer desde 2021, mas de forma meio desorganizada, e a gente só conseguiu agora planejar de uma forma legal, em maio de 2022, é a visita antes do corte. Então, quando a gente emite o corte, vai um motoqueiro lá com a maquininha de cartão e oferece ao cliente, que a gente chama de pré-corte, avisando ele, pesado, amanhã a gente vai cortar sua água, então a gente está disponibilizando aqui a possibilidade de você pagar a sua conta com cartão de crédito ou parcelado. Não temos nenhum resultado ainda, porque tem um mês de ação. E aí eu trago para vocês aqui, já para finalizar, o meu tempo já está se esgotando, os resultados de arrecadação de junho de 2020 até abril de 2022. Cerca de 69 mil clientes aderiram a essa nova modalidade de pagamento. A gente arrecadou cerca de 15,4 milhões, sendo que a grande parte, 98%, foi da modalidade de crédito, e 11,4 milhões de forma parcelada. O crédito à vista foi cerca de 4 milhões. A gente teve uma média de pagamento mensal em 2020 de 743 mil. Em 2022, nós estamos com uma média de 880 mil, já em constante crescimento. E o débito médio que é negociado, que é pago com cartão de crédito, é em torno de R$ 223. Aqui eu trago um gráfico para vocês, onde a linha laranja é o valor arrecadado com cartão de crédito e o azul é a quantidade de clientes por mês que fazem a negociação por cartão de crédito. Então, no mês de março e abril, a gente já ultrapassou o valor de 900 mil por mês com o pagamento com cartão de crédito. E cerca de 4.500 clientes já estão efetuando esse pagamento também por mês, agora em 2022. E essa última informação é uma informação interessante, né? Porque assim, quando a gente pega o valor arrecadado com cartão e compara com a arrecadação total da Embasa, é um percentual pequeno. Mas a gente tem que fazer uma análise em relação à inadimplência também dos parcelamentos. Quando a gente faz o parcelamento com cartão, a inadimplência é zero, porque a gente recebe o valor todo em 30 dias, né? E aí transfere todo esse risco de inadimplência para a dona do cartão. Então, nessa informação que eu trago aqui para vocês, a gente teve em 2021 cerca de 15% dos parcelamentos feitos por cartão de crédito, em 2022, 18%. A gente tinha uma inadimplência de parcelamento na Embasa de cerca de 62%. Né? Então, assim, o cliente deixou de pagar uma parcela, ou não pagou a entrada, ou você também botou para rodar antes, viu? Então, assim, a gente tinha uma inadimplência de 62%. Então, com o pagamento do cartão de crédito, esses valores que foram parcelados por cartão de crédito, a gente teve uma inadimplência zero, então a gente percebeu uma redução de 10% da inadimplência dos parcelamentos. Cadê?
Gente, obrigado, viu? Então, o nosso contato. Pessoal, agora nós temos 15 minutos para responder algumas perguntas, né? Eu anotei aqui e tentei fazer pelo tema da palestra. Então, vamos começar com aquela que a gente foi perguntando. Sobre a análise preditiva, quais são as variáveis externas que são consideradas? E a outra questão é, se o sistema que vocês utilizam foi adquirido ou foi desenvolvido dentro da empresa? Entrando na segunda pergunta, o sistema que utilizamos basicamente são sistemas free, abertos, que é o RStudio, vão ter licenças pagas com elas funcionalidades, mas a gente pode rodar sem custo nenhum no RStudio. E o outro, que ele utiliza a linguagem R, e em alguns modelos que a gente usa a linguagem Python, a gente roda em outro ambiente, que é o Jupyter, que também é free. Então, na prática, o sistema já existe, mas a grande entrega realmente da companhia é a criação do modelo, né? O desenvolvimento do algoritmo. E realmente esse é o grande desafio que a gente já concluiu. Em relação a variáveis exógenas, fora da companhia, a gente incluiu dados macroeconômicos, né, dentro do modelo. Mas nada impede que a gente inclua várias variáveis. O próprio modelo ele já pondera as variáveis que influenciam no modelo, agregam realmente valor ao modelo ou não. E tem algumas etapas realmente que a gente faz esse tratamento. Né? Então, variáveis a gente pode até incluir muitos indicadores, muitas variáveis, mas o próprio modelo vai tentar expurgar aqueles que não realmente agregam e trazem realmente uma maior aderência para o modelo. Então, realmente isso não é um problema. Hoje a gente só usa dados macroeconômicos, mas a gente poderia incluir, por exemplo, foi perguntado, dados de empresas, né, de contratos comerciais. Você tem que só entender como você vai conseguir incluir isso dentro da base, mas não tem problema nenhum em relação à inclusão de novas variáveis no modelo. Sobre o Pix, a gente recebeu algumas perguntas, tá? A primeira foi a respeito da geração do QR Code se não tiver rede de comunicação. Acho que está complicado. E se foi necessário fazer uma nova licitação ou o contrato de arrecadação só precisou ser aditado? Bom, com relação ao contrato, ele só sofreu um aditivo. Então foi algo simples. A nossa gerência de gestão financeira procedeu aí ao ajuste, né, do contrato para possibilitar a utilização do Pix. Tá? Bom, com relação à operação em campo, né, principalmente na impressão simultânea, né, quando o nosso leiturista entrega a conta para o nosso cliente, isso aí foi um fator crítico que a gente observou na implantação do Pix. A gente precisou tomar a decisão de se a gente iria considerar, né, o QR Code estático ou o dinâmico. Na situação que a gente tem, que eu acho que é bem comum, né, principalmente quando a gente sai da região metropolitana, onde a gente tem realmente uma boa cobertura, né, de sistemas de telefonia móvel, no interior a gente já não tem a mesma qualidade de cobertura. Se a gente adotasse o QR Code dinâmico, a gente teria muito provavelmente uma dificuldade em campo de gerar, né, a fatura. Isso inviabilizaria a entrega da conta, né, para o cliente. Por quê? No QR Code dinâmico, na operação lá em campo, é necessária a consulta ao sistema do prestador, né, do bancário. Para quê? Para a gente levar as informações e trazer os dados para a construção do QR Code. Bom, então a gente não fez isso, a gente utilizou o QR Code estático mesmo. Tu consegue explicar para nós de forma rápida a diferença do código dinâmico e do código fixo?
O código fixo, você, no último slide lá da apresentação, tinha um quadro com um modelinho, como você constrói. Então você tem uma dupla de dados e aí você vai colocando no padrão do base as informações. Prestador de serviço, o valor da conta, né, dentre outros dados que compõem o QR Code, a matrícula, por exemplo, e assim por diante. A diferença para o dinâmico é que, no caso do dinâmico, eu preciso fazer uma consulta, tá, ao sistema do banco. Eu pego os dados lá do campo, o dado da leitura, por exemplo, né, vai para o meu sistema comercial, ele faz a consulta ao sistema do banco, o sistema do banco devolve o QR Code construído para mim. Tá? No caso do estático, não. É o nosso sistema comercial mesmo que gera. Então, isso daí dá uma flexibilidade muito grande. Tá? Algumas vantagens. Se você utilizar o dinâmico, você não precisa ter algumas preocupações, como, por exemplo, na hora que você vai efetuar o pagamento, ele não travar o campo de edição, né, do valor. Teve um vídeo que já viralizou aí, né, principalmente no WhatsApp, que é de um cliente que foi efetuar um pagamento, eu acho que alguma compra online que ele fez, e ele conseguiu editar. Ele escaneou o QR Code, era um QR Code do tipo estático, escaneou o QR Code na hora que abriu a do banco, né? E o campo lá do valor da transação estava editável. Ou seja, ele podeu uma transação de R$1.000, ele simplesmente editou, colocou R$10 e o sistema do banco aceitou. E aí uma conta de R$1.000 foi aprovada, mas não pelo valor de R$1.000, mas sim por R$10. Então isso é um risco enorme, né, para a gente. Porém, há uma maneira no QR Code estático de você colocar travas para evitar isso, que foi o que na Compesa a gente acabou fazendo. Então, existe, né, esse risco aí envolvendo, se você não tomar o devido cuidado na hora de construir construir o QR Code, de passar os parâmetros corretos de acordo com o Bacen, você pode realmente estar fadado a passar por esse tipo de situação. As outras questões que tem aqui são a respeito do cartão de crédito, tá? Fiquem à vontade para responder, a gente passa o microfone. Sobre o cartão de crédito, o uso do cartão de crédito no parcelamento passa o risco de inadimplência ao banco. No entanto, ele atrasa a arrecadação da empresa, né? Então, a questão foi encaminhada só para os inadimplentes ou para a fatura do mês também? O parcelamento a gente só faz para os inadimplentes, certo? Na fatura do mês você pode pagar no crédito à vista. Agora, sim, com relação a atrasar a arrecadação, eu já entendo de outra forma. O parcelamento, normalmente, quando você faz o parcelamento pela conta, né? Lá na Embasa, nosso parcelamento é feito através da conta. Então, mensalmente, o cliente vai ficar recebendo aquela parcela com a conta de consumo. Então, esse valor total do parcelamento só vai receber na medida que ele for pagando aquelas contas. E o risco de inadimplência é muito grande. Acho que vocês viram que na Embasa, cerca de 62% dos parcelamentos eles ficam inadimplentes. E quando a gente faz o parcelamento com cartão, se o cliente dividir em 12, em 24 vezes, em 30 dias a gente recebe o valor total do parcelamento. Então, para a gente, isso é uma vantagem muito grande. Melhor fluxo de caixa e é zero inadimplência. Deixa eu aproveitar, já tocando no tema também. Quando se implantou o cartão de crédito, vocês tornaram mais rígidas as regras de parcelamento na fatura do mês? Não, a gente não mudou nenhuma política de negociação. No caso da Compesa, a gente aceita sim o pagamento, inclusive, da fatura do mês. O parcelamento, quanto à fatura no mês, inclusive, a gente, através do app da Compesa, a gente aceita a funcionalidade de pagamento da fatura do mês. A gente fez um trabalho, uma análise. Lá no início, na posição de 2018, a gente realmente começou a levantar o cartão de crédito da Compesa e a gente tentou identificar o nosso impacto, né?
Dentro da análise a gente viu que com a curva de migração para o pagamento do cartão de crédito era muito curta, realmente não tinha uma escala muito grande, a gente percebeu que não ia impactar em questão de inadimplência também no curto prazo. A gente fez o teste de a gente migrar, aceitar o pagamento da fatura do mês e a gente teve um resultado positivo. Muitos pagamentos aconteceram no aplicativo da companhia, também na loja de atendimento online da Compesa. E na Compesa, ao menos, a gente não teve um impacto negativo. Pelo contrário, a gente deu mais uma possibilidade ao cliente, caso ele tenha uma situação estrangular, uma situação financeira estrangular em dado momento, ele poderia passar o cartão de crédito e ganhar 30 dias aí no fluxo de caixa doméstico dele. Então a gente não teve nenhum problema, a gente continua utilizando. Só fazendo uma observação aqui de tudo que o Daniel já falou. Dentro desse cenário, até foi apresentado pelo Daniel, que tinha aquele fluxo, né, que saía da distribuidora, passava pelo subcredenciador, pelo subadquirente, adquirente, e aí vai. O custo ele é composto de tal forma em que a bandeira, né, a Mastercard, a Visa e as demais bandeiras, eles têm um FII, né? E o banco ele tem uma outra parte chamada intercâmbio bancário, né? E o total, a soma desses dois custos mais o custo da credenciadora é que é a taxa de desconto, tá? Então, a maior parte dessa taxa de desconto é a parte do banco, o intercâmbio bancário. Por quê? Porque ele assume o risco, é ele quem fornece o crédito para o consumidor e assume o risco da inadimplência. Então, é nesse cenário em que para as distribuidoras, para as concessionárias, né, de água e saneamento, é risco zero essa questão do parcelamento e da inadimplência do consumidor final para pagamento da fatura do cartão. Tá ok? Então, pessoal, agradeço a experiência de vocês, que vocês puderam passar para a gente. E dou encerrado por esse painel. Então, obrigado.